Olá, tudo bem? Eu sou Maitê Pereira, eu sou psicóloga clínica hospitalar aqui no Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas. Eu sou especialista em psicologia clínica hospitalar e mestre em gerontologia. E eu vou falar sobre o tema avosidade, as aproximações e o distanciamento no momento da pandemia. Então, quando começou a pandemia, uma das primeiras ordens que vieram era evite contato de avós e netos, entre avós e netos, né? Ou avós também, né? E aí foi um grande choque, porque essa relação sempre foi muito estimulada, muito positiva para ambos os lados e para a família como um todo, para a sociedade. De repente, a gente não podia mais ter essa relação. Para a gente entender como se dá essa relação, né, entre avós e netos, a gente tem que entender o que são as relações familiares, qual é o objetivo, né? Então, a relação familiar, ela existe para dar e receber apoio mútuo entre os envolvidos. Então, a família tanto tem o objetivo de constituir laços fortes, vínculos, quanto propiciar, promover a independência, a autonomia das pessoas dessa família. Além disso, há na família a transmissão de um legado psíquico. Então, para além de bens materiais, de dinheiro, né, objetos, a gente está transmitindo na família, e principalmente dos idosos para os mais novos, né, a gente está transmitindo crenças, valores, afetos e até traumas, né, até aspectos não tão legais assim, mas que estão sendo transmitidos ali também e que é importantíssimo para a constituição desses sujeitos. Os novos arranjos familiares que se apresentam nas famílias atuais se dão por vários motivos, né, mas principalmente por conta do envelhecimento populacional. Então, muitas famílias hoje em dia têm idosos e idosos muito idosos, com 80 ou mais anos, né? Então, é um novo arranjo, né, de algumas gerações anteriores. E isso faz com que a gente tenha que conviver nessa família de forma harmoniosa. Os estudos demonstram que o idoso que convive com a sua família, o idoso que tem essa boa interação, tem mais bem-estar na velhice. Contudo, é inegável que os conflitos fazem parte, né? Então, eles convivem nas famílias e isso propicia bem-estar, mas obviamente podem ter conflitos. Alguns estudos também apontam que vizinhos e amigos também podem fazer o papel de uma família para esses idosos e propiciar bem-estar também. Então, quando a gente fala família, não necessariamente é só com pessoas que têm vínculos consanguíneos, né? São pessoas, é uma rede de apoio e que se constitui como família. Então, dentro desses objetivos, ou dentro desse funcionamento familiar, tem o laço de parentesco entre avós e netos, e que se chama avosidade, esse laço. E que depende, a relação, a qualidade dessa relação depende muito da interação de ambos, né, avós e os seus netos, e de alguns fatores prévios, como a estrutura psíquica desses avós ou avós, né, a personalidade, o tipo, o jeito de ser, a história familiar, né, como que esse avô se relacionou com os seus próprios avós ou avós, enquanto neto e assim por diante. O meio cultural, então algumas culturas valorizam bastante os idosos ou o papel do avô e da avó, outras nem tanto, e, enfim, tem várias influências culturais. E as diferenças de gênero, então o que a gente percebe é que as avós, né, as mulheres no papel de avós, elas tendem a desejar ser mais participativa, né, no dia a dia, na prática com os seus netos. Enquanto os avós, os homens, eles, de forma geral, não dá para generalizar, né, mas de forma geral eles se contentam com uma participação mais esporádica ou mais no momento de divertimento, e tudo bem também. Então, a avosidade, ela propicia para ambos os lados a responsabilidade, o carinho e o amor. Para os idosos, quanto maior o contato, né, com esses netos, quanto maior a participação, maiores são os efeitos positivos na saúde deles. É óbvio que a relação vai se modificando conforme os netos crescem, e por parte dos netos, o que eles referem é que a relação com seus avós traz muita satisfação e muito afeto para eles, sendo uma fonte importante, né, de bem-estar, de afeto mesmo. Aí veio a pandemia e essa regra de que a gente tem que evitar o contato de avós e netos, porque os idosos são do grupo de risco, e as crianças são transmissores assintomáticos, então é uma relação gravíssima nesse momento. Com o afastamento,
o que os idosos viveram e o que as crianças viveram. Então a gente percebe que para os idosos, para os avós, ficou muita saudade, um sentimento de que o vínculo afetivo e real com esse neto estava ameaçado, então tanto pela possibilidade real da própria morte, né, com a Covid, quanto pelo distanciamento. Então, será que esse neto vai me esquecer? Será que ele não vai lembrar mais das coisas que nós fizemos juntos? O vazio e a solidão, porque com o distanciamento dos netos, muitas vezes a rotina desse idoso ficou bastante esvaziada, porque o dia a dia era preenchido com atividades para esse neto, né? Às vezes até de cuidados práticos, fazer uma comida, levar na escola, tudo mais, ou até de visitas esporádicas, mas enfim, ficou um vazio, uma solidão para muitos idosos. Mas um aspecto positivo que alguns idosos relataram é o tempo para si. Então, quando não puderam mais ver os netos, muitos idosos tiveram que parar e prestar atenção em si mesmo, e se cuidar, né, entendendo como aquele momento importante no autocuidado. Para as crianças, muita saudade também, né? As crianças sofreram muito com esse distanciamento, medo de perder o avô ou a avó, medo concreto de perdê-los, né? A falta de suporte concreto e afetivo que eles viveram, como eu disse, alguns avós ou avós, né, levavam na escola, cozinhavam, faziam coisas, então é um apoio concreto e emocional também, né, que alguns netos perderam. Mas como aspecto positivo desse distanciamento é que muitos netos aprenderam a cuidar dos seus avós e avós. Então, antigamente eles eram cuidados por eles, né? E agora eles falam, não, meu avô e minha avó precisam ser cuidados, eles correm riscos, e uma maior preocupação com eles, que foi um aspecto positivo. As tecnologias auxiliaram muito nessas relações, facilitando a manutenção desse contato. Então, eu trouxe essa frase do Sidney Magal que diz: ser avô é a cereja do bolo da vida. Então, as famílias foram dando um jeitinho, né, de como lidar com esses afastamentos. E algumas famílias optaram pela corresidência, que tem benefícios, mas tem conflitos também, obviamente. Mas que muitas identificaram que com a corresidência, né, que é morar junto, todos optaram a morar juntos na mesma casa, né, houve um fortalecimento de laços, já que os avós passaram a participar de tudo. Então, o avô que teve que acompanhar a aula online do neto, teve que ajudar, o avô que teve que fazer tarefa, e o neto que teve que ajudar a cortar o cabelo do avô, porque o avô não podia ir no barbeiro, porque era muito arriscado, ou o neto que teve que ajudar a avó a cozinhar. Enfim, essa participação, né, em tudo isso, juntos, fortaleceu muitos laços também. Sendo assim, é importante a gente pensar que a pandemia ainda não acabou, então a gente ainda tem que cuidar, né, dos nossos idosos. A vacina trouxe um alívio, trouxe uma segurança, mas ainda é uma difícil escolha se os idosos devem conviver com os seus netos, principalmente netos crianças, ou não, né? Acaba sendo uma escolha pessoal, mas que a gente tem refletido bastante. A gente ainda tem que lembrar do luto que alguns netos estão vivendo em relação a avós e avós que morreram por conta da pandemia, né, do Covid, e observar essas crianças para pensar se eles precisam de ajuda psicológica, de apoio, como que está sendo elaborar essa perda, né? E para concluir, eu acho que o que fica dessa experiência é que o medo de perder o vínculo afetivo por conta do tempo distante, né, por conta da pandemia, acabou se transformando em maior valorização do tempo presente com os avós ou avós, né, maior cuidado com estes e maior respeito. Então, acho que é um grande legado que esse momento todo nos deixou. É isso, muito obrigada. Aí está meu e-mail, caso alguém queira se comunicar comigo.